pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, ao número aí 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook e no YouTube, onde você acompanha nossa programação em tempo real. E hoje nós vamos falar sobre o Maio Laranja, né? Continuar falando, a semana passada abordamos esse tema desse mês que é marcado aí pelas ações no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para falar hoje sobre esse tema, eu estou aqui com a vereadora Karina Caroline, que tem promovido palestras, faz um trabalho bastante bacana aí em escolas, né, com ações de conscientização das crianças, dos estudantes aqui do município. Vereadora está aqui comigo, obrigado pela presença. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente tem até imagens aí, enquanto a senhora fala. Olá. O Israel vai jogar na tela aí as palestras, as crianças. Como é que tem sido esse trabalho? Olá, Gama, bom dia a todos que acompanham esse programa. E esse mês, para mim, particularmente, é um mês que eu gosto muito de trabalhar essa questão do Maio Laranja, tendo em vista a mensagem, a conscientização que nós temos que passar para as crianças, né? Estamos aí vendo umas imagens. Esse foi na sexta-feira, né, Na sexta-feira, nós tivemos na escola. E isso é uma alegria para mim, poder falar com as crianças, porque são elas que têm que receber a orientação, tem que ser incentivada a buscar ajuda, a denunciar, porque o lar acontece, na maioria dos casos, dentro da sua casa, sua família, com entes próximos, amigos, né, mais próximos, e a gente tem que despertar e alertar a criança a denunciar esses toques que machucam, esses abusos, né, essa agressão à infância, né? O abuso sexual, ele marca muito a infância da criança, do adolescente. São histórias que nós acabamos sabendo ali durante a palestra, que machuca a gente, o nosso coração, porque a criança fica totalmente estabilizada. Eu atendo vários casos, principalmente no mês de maio, quando a gente está mais a campo, à frente, e a gente vê o sofrimento da criança, principalmente quando não acreditam nela. E isso nos traz, né, uma reflexão e falar com toda a sociedade por um todo, para que prestem atenção nas crianças, né? Os professores prestam atenção, os familiares, aqueles, às vezes, do núcleo familiar, e até aqueles que ficam ao redor da criança, para ver os sinais que essa criança está emitindo. Principalmente no que diz respeito ao abuso. Ela muda o comportamento, né? Muda o comportamento, né? A criança sai da sua personalidade porque ela foi agredida, ela foi abusada, ela foi ferida no corpo e na alma, né? Porque quando é menino também é muito complicado o menino. Que o menino se sente envergonhado, já existe aqueles preconceitos, né, do machismo já dentro da própria família, e a criança, menino, por exemplo, ele é mais calado, né, sofre bastante. A menina, ela chora, ela fica fechada no seu mundo, se sentindo culpada, suja. Tem criança, isso eu falo dos dois gêneros, que tomam banho várias vezes no dia. Às vezes a mãe não percebe isso, que a criança até demora no banheiro. Então, são comportamentos que já mostram que está algo errado com a criança, né? E durante a palestra, a gente fala, né, das partes íntimas. E eu sempre falo, incomoda vocês esse assunto, né? Tem criança que abaixa a cabeça, tem criança que fala, não, sim. Assim, então, mas tem que ser falado, porque o agressor, ele não respeita. Ele faz. E a senhora estava me dizendo que numa dessas palestras, logo após, uma menina de 12 anos, é isso? Relatou os abusos que sofrem, né? Que isso a machuca muito, a menina que não desenvolve.
é muito triste. E eu gosto de falar com essas crianças, eu gosto de ouvir o relato delas. E a escola, né? O que é importante? A escola se posiciona. A escola ouve, a escola aciona o conselho tutelar, a escola acompanha o desenvolvimento desse processo. Por isso que eu acho tão importante a minha ida nas escolas para falar desse assunto tão delicado, né? Eu sempre faço as minhas preces antes, porque a gente tem que estar preparado até no espírito para ouvir depois os relatos, né? E também ver o carinho dos professores, né? Quando nós estamos palestrando, a gente está ali sempre trocando ideia, compartilhando, porque a escola, ela é a segunda casa da criança. E é na escola que ela recebe a atenção e o carinho que, às vezes, dentro da própria casa, ela não tem. No programa da semana passada, que a gente debateu isso, o pessoal da Polícia Rodoviária até passou uns dados assustadores, que a cada hora 4 crianças sofrem abuso. Sofrem algum tipo de abuso sexual. Então, esse tema tem que estar sendo sempre debatido aí, até para alertar a sociedade, né? A gente não pode só ter o maio laranja, né? Nós temos 12 meses e todo dia tem crianças que sofreu ou o primeiro abuso ou permanece no abuso e ela está ali com a voz calada. Eu até disse numa tribuna da semana passada que durante a pandemia nós tivemos o índice alarmante de casos de violência doméstica. Isso entra também o abuso com criança, com idoso. E foram feitas campanhas para mulheres, né? A gente viu que teve várias campanhas que foram surgindo, porém, para a criança, não. A criança ainda continua com a sua voz calada, a criança ainda continua esse tempo que passou a pandemia com o seu sofrimento que ninguém descobriu. Então, esse Maio Amarelo é um alerta para ficar todos os meses falando sobre isso, porque nós precisamos cuidar das crianças que lá, durante esse período da pandemia, continuaram sendo abusadas e ninguém ouviu, ninguém piorou, né? Porque piorou. A escola ninguém falou com a criança, né? Então, nós temos que dar voz a essas crianças. Por isso que eu gosto de falar com elas. É importante a capacitação dos técnicos, importantíssimo, para eles terem a sensibilidade de diagnosticar os casos e fazer o melhor encaminhamento. Mas é importantíssimo também alertarmos as nossas crianças, aos nossos adolescentes, que eles têm pessoas que vão defendê-los, que eles têm que ter coragem de denunciar, porque enquanto não denuncia, a criança não para de sofrer o abuso. Não para. As políticas públicas de enfrentamento ao abuso sexual de criança e adolescente, elas têm que ser aprimoradas a cada dia mais, porque hoje não é somente pessoal. A gente tem a internet, que está gravíssimo o avanço de crianças se relacionando com pessoas estranhas pela internet. Toda criança hoje tem um tablet, tem um telefone na mão. Manda a localização, Gama. Às vezes acha que está falando com um coleguinha da mesma idade e é um abusador que está do outro lado, se passando por criança, que pedem foto, manda nude. Hoje em dia, as nossas crianças elas estão muito avançadas na tecnologia, assim como, né, faz parte do universo delas atual. E a gente tem que ensinar as nossas crianças também a não se comunicar com pessoas estranhas. Né? E os pais têm que ficar alerta com isso. Tem que ver o telefone da criança. Né? Na campanha do ano passado, nós vimos que uma pessoa entrou num grupo de escola e postou fotos horríveis para as crianças. Ainda bem que as professoras ficam alerta nos grupos e elas ficaram revoltadas. Como é que pode? Alguém ali pegou um telefone de uma criança, a criança inseriu no grupo sem saber, achou que era criancinha e começou a se relacionar com as crianças. Então, isso é perigoso. Tem que ficar atento. Tem que pegar o celular dos filhos aí e olhar sempre com quem computador, o notebook. Infelizmente, o abusador ele não tem limites. E quando está atrás também, né, está online, fica mais grave ainda, porque já ouviu casos de crianças mandar localização e era um abusador. E aí, como que vai rastrear essa criança? Sem dúvida. Como que funciona a palestra da senhora? A senhora escolhe a escola, as escolas chamam? Como que é essa metodologia aí? Eu sempre tenho contato com as escolas. E esse ano nós estamos trabalhando o tema super-heróis.
E então eu abordo as crianças porque o super-herói faz parte do imaginário da criança, né? Então nós perguntamos o que é um super-herói. Então a criança fala, ele é lutador, ele defende, corajoso, ele salva as pessoas, ele enfrenta tudo. Então a criança vai falando as qualidades de um super-herói. E aí eu falo assim, então, você tem que ser seu próprio super-herói quando diz respeito à tua vida, né? Então, o que eu falo, a proposta, que ele tem que ser corajoso, ele tem que falar não, ele tem que procurar ajuda, ele tem que se defender. Então, eu coloco dentro do imaginário da criança que ela é uma super-herói, que ele é um super-herói, ela é uma super-heroína. E a gente trabalhou com essa temática porque a gente tem que falar uma linguagem lúdica com a criança. Tem até um vídeo de animação, pedi para o Israel jogar aí na tela, que a senhora aborda essa questão aí, enquanto a senhora fala. Isso. O que tem o super-herói aí, Israel. Isso. E a criança, a gente não pode esquecer que ela é uma criança. Olha lá, colocaram máscara e eles cantaram a musiquinha, levam bonecos, né, para poder falar. Que a senhora É um teatro, faz também, né? com fantoches, é isso? Com fantoche, com as mãos, que são as partes dos corpos, né, das crianças, boca, cabeça, perna, pé. E a gente fala dos sinais, né? Onde que pode ser tocado ou não, o que chama a atenção da criança, fazer com que ela... Olha lá, somos todos super-heróis. Eu estava até lendo esse fim de semana que na semana passada, após uma palestra desse tipo numa escola, numa cidade lá de Goiás, não me lembro o nome, 10 crianças criaram coragem para... identificaram, né, que estavam sofrendo abuso e contaram para as professoras, 3 pessoas já foram presas. Uma escola que é escola estadual também a senhora faz ou só as municipais? Eu estou na municipais, né, no ensino do 1º ao 6º ano, e em outros anos antes da pandemia eu também fiz para maiores. Infelizmente a gente teve a pandemia, né, que travou o trabalho que estava em desenvolvimento, que nem eu disse, em ano de 2019 nós alcançamos mais de 10 mil crianças. E isso foi um trabalho muito gratificante, porque quando nós acionamos a mente da criança, acontece o que você disse aí, né? A criança se sente encorajada, fala, não, eu vou ter ajuda. E é onde ela procura os professores, coordenadores. E aí começa a investigação, aciona o órgão de proteção, que é o Conselho Tutelar, Polícia Civil, e aí sim dá início ao processo para fazer com que esse abusador ele pague o que ele está fazendo. Porque se ele abusa uma criança, ele deve ter hábito de fazer com outras crianças. E, de repente, ele é um cara legal. De repente, a pessoa... são simpáticos, são né? simpáticos, Senão não se aproxima né? da criança, São agradáveis, dão presente. Então, essas pessoas que têm essa mente doentia, porque sim, para mim, são pessoas psicopatas, doentes, né? Eu fico revoltada com isso, porque é um sofrimento muito grande. A gente tem que ficar atento a tudo. Então, o mal, ele vem disfarçado, né, de simpatia. E até durante a palestra eu falo que o abraço, né? A gente gosta de ser abraçado? Sim, só que o abraço tem que ser consentido. Porque tem criança que, às vezes, ela está sendo abusada, a mãe nem o pai, a família nem imagina, obriga a criança a cumprimentar o próprio abusador, né? E não presta atenção no sinal que a criança não está querendo cumprimentar ninguém, ela está repulsando aquilo. Então, até o abraço hoje tem que ser consentido. A criança tem que estar à vontade para abraçar quem ela quer. A ela receber carinho, mas um carinho que não agride, um carinho que não fere, né? Que eu falo que o nosso coração é um radar. Né? Ele vai dar sinais daquilo que é bom e aquilo que não é bom. E quando isso começa a pulsar desesperadamente o coração, é sinal que aquele carinho não é legal. E ela tem que começar a contar. Seja quem for, seja pai, tio, mãe, porque tem mulheres abusadoras também. Não importa a pessoa, o gênero da pessoa. Eles têm que denunciar, sim. Tem que procurar ajuda. E se não encontra dentro de casa, é a escola. Tem, inclusive, uma lei da senhora aprovada recentemente que obriga, né, condomínios, prédios, etc., a disponibilizar os telefones de denúncia. Vamos lembrar sempre, oficiais. O Disque 100, né? Sim. Tem um 180 também, o Disque Mulher. Enfim, aí tem polícia, 190, guarda municipal,
o 191 da Polícia Rodoviária Federal, que também faz o trabalho de combate aí à prostituição infantil ao longo da BR-153. Você vê, né, no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes na rodovia, a polícia faz um trabalho incrível. Ela intensifica mais no mês de maio por ser uma campanha nacional. Mas direto tem relatos de crianças que fazem boleia de carro, de caminhão. Então, olha só que absurdo. Às vezes a família exploram até a própria criança. Isso também tem que ser denunciado, né? E essas políticas públicas, eu vejo que ainda falta muito, Gama, porque demora muito para tirar uma criança de um lar que está sofrendo abuso. Então, acho que isso tem que ser mais rápido. O governo federal tem que ter maiores penalidades para casos de abuso sexual em crianças e adolescentes. Porque, às vezes, a gente está aqui na ponta no município, a gente faz todas as políticas, né? O CRAS atua, a saúde atua, o Conselho Tutelar, que é o órgão de proteção, mas, na hora da punição, que é o Poder Judiciário que tem que atuar, eu ainda vejo que está muito brando. As leis, né, tinham que ser mais severas. Mais severas. A senhora citou o Conselho Tutelar, tem uma discussão aqui na Câmara, alguns vereadores cobrando um novo Conselho Tutelar. O que a senhora acha disso? Precisa mesmo? Eu acho que é necessário. Nós estamos com aproximadamente 500 mil habitantes. A lei diz que a cada 150 mil tem que ter um conselho. Então, se nós estamos com 456 mil, acho que esse que é pelo o oficial, né? Mas eu acredito que nós estamos muito além. Nós teríamos que já ter 3 conselhos tutelares. Eu venho cobrando constantemente a atuação do Conselho Tutelar. Mas são 10, a cidade é grande, mas é uma atribuição. Por que eu cobro? Porque eu visito as escolas. E às vezes, o diretor, o coordenador, se sente sozinhos diante de alguns casos. Então, a presença do conselheiro eleito pela sociedade para trabalhar na garantia do direito da criança e adolescente, ele tem que ser presente, assim como a sociedade cobra o vereador nas atribuições que o cabe. Então, quando eu falo que ele tem que estar na escola, tem que estar nas escolas. Tem que ter o Conselho Tutelar, o terceiro? Precisamos, mas precisamos evidenciar dados. Porque quando nós cobramos no último ano, antes da eleição, foi falado que não tem dados. Como que não tem dados se os conselheiros não dão conta dos casos de maus tratos, de abuso, evasão escolar? São muitas coisas que eles têm atribuições, certo? Né? Então, é importante que Rio Preto tenha. E a eleição é o próximo ano. Então, como nós estamos falando agora... Eleição do Conselho. Do Conselho. Então, agora a presidencial, pós a eleição presidencial, do Conselho, já foi feita essa mudança. Então, a gente tem que começar a cobrar agora. Porque se eles não estão dando conta, pelo tamanho da cidade, precisam de ajuda. Então, se é obrigação do município ter, então a gente tem que cobrar. Porque essas pessoas também elas têm responsabilidade social. Sem dúvida. É uma escola que tenha interesse em ter a palestra, a apresentação da senhora, como faz? Pode só ligar no gabinete? Só ligar no gabinete, independente de ser maio. Eu estou à disposição, porque é um trabalho que eu me empenho em fazer da melhor forma possível. Tenho meu gabinete à disposição e é só chamar. E é importante dizer, Gama, que às vezes a pessoa fala, o vereador está na escola, eu não estou indo fazer política para a vereadora Karina. Antes de ser vereadora, eu estou como assistente social. Vota, né? Eu estou lá pela criança. Entendeu? Eu não vou pedir voto para a criança. Às vezes eu fico, no começo, hoje não mais, falava, a vereadora vai estar na escola. Então, dava a impressão que eu ia fazer política lá. Não estou indo fazer política. Não estou em ano político. Eu quero fazer o meu trabalho social. A minha responsabilidade de fazer o meu melhor em salvar crianças, trazer o conhecimento para que elas possam ter nova oportunidade de vida, que elas possam ser cuidadas, acolhidas. Isso é o meu salário. Se eu vejo uma criança que já saiu daquele núcleo de abuso, da mão de um abusador, já me pagou. Sabe? Porque não tem coisa mais gratificante do que a gente contribuir para que essa criança, esse adolescente, possa ter uma nova história. Legal, gente. Então, aí, quem tiver interesse, só procurar a vereadora.
Além da palestra, como eu disse, tem um teatrinho, né, também, Tem, que a senhora simula ali exatamente, casos falando, de né, abuso, dos casos né? de abuso, a quem procurar ajuda. É um teatro que muitos lugares estão fazendo, e eu acho que isso tem que ser falado. Tem que deixar bem claro para a criança, encorajar ela a todo momento. Legal. Tem uma próxima escola que a senhora vai, Eu já estou ainda sabe? para receber essa semana uma escola, ainda não foi confirmado. Fiquei de visitar a diretora essa semana, mas assim que tiver, estou aí fazendo com o meu melhor. Tá certo, gente. Tá? Então, a vereadora Karina Caroline, mudando de assunto rapidinho, na sexta-feira a senhora participou da reunião no governo Eu não participei porque eu estava na Estava na escola, escola, é então não verdade. tive como participar, mas vamos estar atento, né? Vamos estar atento, é um projeto Projeto que cria cargos que cria aí, cento e poucos cargos, cargos. tem que ser muito bem avaliado. Nós já tivemos uma situação anterior em outra gestão, em outro mandato aí. Vamos ficar atento, né? Sem dúvida. Tá certo. Obrigado, viu, vereadora? Obrigada, Parabéns pelo Gama. trabalho. E é isso aí, então. Alertar as crianças sempre sobre abusos. É isso aí, gente. Antes de terminar, só um registro aqui que nesse momento a prefeitura está dando posse a cerca de 100 e poucos profissionais da saúde lá no Partec, médicos, enfermeiros, profissionais aí de diversas áreas da saúde. E falando em saúde, o governo publicou nesse fim de semana o edital para escolha da organização social que vai administrar o hospital lá da Zona Norte, cerca de 50 milhões de reais avaliado aí esse edital, que vai escolher então essa organização social. Esse nome vai ser conhecido no dia 11 de julho, que é a abertura das propostas aí. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Mas desde já ele já está disponível nas nossas redes sociais, tanto lá no YouTube quanto no Facebook. Lembrando que você pode sugerir entrevistas, reportagens aqui para a gente, só enviar mensagem aí para o nosso WhatsApp. E lembrando ainda que todas as informações do Legislativo aqui de Rio Preto, projetos em tramitação e tudo mais, você encontra em nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também no nosso aplicativo Câmara Digital, só procurar lá na loja do seu celular, na lojinha de aplicativo, Processo Legislativo Digital, que você tem todas as informações da Câmara. Tem também nosso Instagram e o nosso Flickr com fotos de todos os eventos aqui da Câmara. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias Santos, o GC do André Santos, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Grande abraço e até a próxima.